o teu sangue esteja sobre eles, e que eles possam, ó Pai amado, avançar. Eu declaro e decreto sobre a família Paiuta que o avanço do Senhor está sobre eles, e que o sangue de Jesus Cristo está sobre eles, que a glória de Jesus Cristo está sobre eles, e em nome de Jesus, que o mundo espiritual entenda que a família Paiuta tem uma esperança viva, Jesus Cristo de Nazaré, e é isso que traz esperança para essa casa. É isso que traz esperança e expectativa de avanço e de mudança para o ministério, para a vida financeira, para a saúde, para todas as áreas da vida deles, em nome de Jesus. Assim eu os abençoo e declaro sobre eles, em nome de Jesus Cristo, que Jesus seja realmente a esperança no crer de vocês, na vida de vocês, para que vocês avancem e rompam. Pai, em nome de Jesus, a vida da irmã Geni, eu quero decretar sobre a tua filha, Pai. Em nome de Jesus, que todas as memórias doloridas, todas as memórias de fracasso, todas as memórias de medo, todas as investidas do adversário para trazer uma memória que não traga esperança de algo bom, caia por terra em nome de Jesus. Que hoje a mente da tua filha seja visitada, renovada, para que verdadeiramente ela possa receber de ti uma visitação poderosa, que Jesus Cristo seja a memória desta irmã, para que ela tenha uma esperança viva, transparente, avivada, em nome de Jesus, que ela se deleite na presença do Senhor, que ela se deleite na manifestação do nome e do sangue de Jesus Cristo, e que ela possa caminhar sobre as águas, que ela possa ter uma experiência única, que ela ouse entrar em ambientes que nunca foram acessados, mas que são reservados no mundo espiritual para ela. O Senhor está esperando e que o Senhor está convidando. Pode entrar, em nome de Jesus. Pai, a vida da pastora Rosimário, eu quero abençoá-la em nome de Jesus. Decretar sobre a vida da tua filha, seu ministério, seu esposo, sua casa, sua mente, seu coração, sua alma. Jesus Cristo é o que te traz esperança, pastor, em nome de Jesus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jesus Cristo de Nazaré, seja a memória da pastora Rosimari, em nome de Jesus. Que isso lhe traga esperança, que a vitória de Cristo na cruz do Calvário, que a vitória de Cristo sobre as enfermidades, sobre a miséria em qualquer área, da manifestação de Cristo em todas as coisas, para desfazer as obras do diabo, essa seja a esperança da pastora Rosimari, em nome de Jesus. Que toda manifestação de treva seja repreendida, desfeita contra a vida dessa mulher da sua casa, e que ela possa entrar nesse ambiente e desfrutar da manifestação do teu amor. Em nome de Jesus. Que todo tipo de insistência das trevas para trazer memórias de dor, de fracasso, de limitações, para roubar a esperança, para roubar o ânimo, seja repreendido em nome de Jesus. E que o Cristo vivo seja bem notório na sua vida, para que você tenha uma esperança de um avanço e de mudanças em nome de Jesus. Pastora Margarida, em nome de Jesus, eu quero te abençoar nesta manhã. Todas as marcas, todas as feridas, todos os tipos de cobrança, de dívida. Pastora Margarida, em nome de Jesus, você não deve mais nada. Pastora Margarida, tua ficha está limpa. Pastora Margarida, tua dívida foi quitada. Jesus Cristo de Nazaré se manifestou para quitar as tuas dívidas. Você não deve mais nada para o homem, você não deve mais nada para o sistema, você não deve mais nada para nada que fez com que você fosse escravizada, explorada. A sua ficha está limpa, a tua dívida está quitada pela presença do nome e do sangue de Jesus Cristo. Que isso lhe seja trazido em memória, para que você tenha uma expectativa de mudança e de avanço. Assim eu abençoo a tua vida e a tua casa em nome de Jesus. Se sinta perdoada, limpa, restaurada, livre das dívidas em qualquer área, livre de todas as acusações. Jesus Cristo te representa e você é aprovada nele, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a vida da irmã Louise, do seu esposo Gustavo e dos seus filhos, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Pai, na restauração desta casa, desta família. E eu quero decretar que Jesus Cristo é a esperança dos teus filhos. Que Jesus Cristo é a esperança desta casa. Que Jesus Cristo é a voz superior. Que Jesus Cristo é a verdadeira imagem. Que nem um holograma, que nem uma imagem distorcida, que nem uma voz do inferno, que nem uma frequência das trevas
possa prevalecer contra esta casa, contra esta família, mas que a voz, a presença, a manifestação de Jesus Cristo traga esperança nesta casa, nesta família, para que eles vençam, para que eles rompam, para que verdadeiramente toda a obra do inferno seja desfeita contra essas vidas e que eles possam glorificar o teu nome. Que esta família inteira, nós não abrimos mão de nada, nem uma unha ficará. Esta família inteira, ela, o esposo e os filhos, todos os seus filhos, estarão te servindo, te glorificando, te exaltando, buscando a tua face, adorando ao Senhor. Aí nessa casa tem pregadores, tem adoradores, nós chamamos a existência que essas vidas sejam restauradas para manifestarem o dom que o Senhor deu para cada um deles, a favor do corpo de Cristo e a favor do reino na terra, em nome de Jesus. Pai, a vida do pastor, do irmão Amilson, da sua casa, da sua esposa, quero abençoá-los para que Jesus Cristo seja realmente o maior, a maior representação que eles tenham nas suas memórias. Que hoje, muitas imagens que possam se apresentar na vida dos teus filhos, decretando, gritando que não vai dar, que não tem condição, que não tem como, isso caia por terra em nome de Jesus. E que o Senhor Jesus Cristo seja a esperança e a expectativa deles. E que eles avancem para a glória do teu nome. Pai, eu quero abençoar a vida da irmã Kelly, Pai, em nome de Jesus, nesta manhã. Kate, em nome de Jesus. Kate Ellen, em nome de Jesus, para que ela, a sua casa, seja visitada pelo teu amor, pelo teu poder, pela tua graça, e que todas as obras das trevas caiam por terra. Todas as escamas dos olhos que o adversário tem levantado, para que ela não venha a enxergar. Cristo manifesta a seu favor. Pai, em nome de Jesus, parece que Cristo está tão longe para ela. Parece que Cristo está tão longe dessa realidade, dela poder ter realmente uma visitação mais próxima. As imagens e as vozes e as coisas que traz a ela pensamentos são tão mais fortes e reais, que impedem tanto a presença de Jesus Cristo na vida dessa mulher, mas há poder no sangue de Jesus. Eu quero decretar quebradas essas cadeias, essas barreiras, essas pedras que se levantam com tanta força contra essa mulher, e que ela possa verdadeiramente sentir a tua presença, não algo emocional, mas algo real, algo espiritual, algo que lhe traga esperança, algo que lhe traga realidades do céu, para que ela rompa com cadeias dessa terra, para que ela rompa com cadeias da sua alma, para que ela rompa com coisas de incredulidade, de murmuração, e para que ela entre no novo do Senhor. Assim eu abençoo ela e a sua casa. A vida do irmão Ivan, Pai, em nome de Jesus, eu apresento este homem na tua presença nesta manhã e decreto sobre esta vida, Pai, a tua visitação. Que ele possa ser animado pelo Senhor. Que ele possa ser, ó Pai amado, renovado pelo Senhor. Eu declaro sobre a vida do Ivan que ele seja renovado, as suas forças, a sua alma, o seu corpo físico, a sua mente, coisas que estavam tão paradas, aquelas águas que já não tinham movimento. Pai, vai liberando isso, para que as represas se tornem rios, que jorre, que passe, que realmente avance, que tenha vida, em nome de Jesus. Tudo que está parado há muito tempo, que teu filho olha e fala, é sempre a mesma coisa. Acorda e levanta, deita e dorme, levanta, tudo do mesmo jeito, dia após dia. Mas em nome de Jesus, que Jesus Cristo traga uma novidade de vida no coração desse homem e que ele possa ser tocado. Pai, dá uma experiência para ele, dá uma experiência, ó Pai amado, realmente de uma, não da comprovação da tua existência, mas da aprovação do Senhor para essa nova etapa que ele está entrando. Eu abençoo, Pai, para que ele tenha uma experiência com o Senhor, uma experiência entre o Senhor e ele, em nome de Jesus. Vida da missionária Fátima, Pai, nesta manhã eu quero abençoá-la, ela, sua casa, seu ministério, a sua chamada, para que verdadeiramente, Pai, a tua filha possa estar desfrutando daquilo que está no teu coração. Que a família dela, Pai, tenha esta visitação da presença de Jesus Cristo e que Jesus Cristo traga a ela esperança. Que Jesus Cristo traga a ela, seja realmente a memória que lhe traga esperança. Em nome de Jesus, para que ela entenda cada vez mais que é o Senhor que a representa, que é o Senhor que a autoriza, que é o Senhor que a leva adiante em todas as coisas. A vida da irmã Beth Brasil, seu esposo, irmão Marcelo, seus filhos, eu abençoo nesta manhã, para que eles avancem, para que eles tenham verdadeiramente a visitação do teu sangue, do teu nome, da tua graça, da tua unção, e que os teus filhos possam romper, ó Pai, com todas as barreiras e estarem sendo representados por Jesus Cristo e tomarem posse disso. Assim é também a vida da irmã Patrícia Leite, Pai, nesta manhã.
Eu abençoo a vida da tua filha e decreto sobre ela a tua visitação, que a tua autoridade esteja sobre ela e que ela possa entender cada vez mais que ela não depende dela, mas que ela depende do Senhor. Às vezes nós ficamos tão paralisados porque achamos que é a nossa força, achamos que dependemos daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, do nome, da representação. Em nome de Jesus, Pai. Nos tira desses equívocos, nos tira desses ambientes, tira essa mulher desses ambientes, dessas manifestações, ó Pai, de engano, onde ela acha que ela só vai poder caminhar se ela tiver algo, se ela for algo. Em nome de Jesus, que a irmã Patrícia caminhe agora, porque o Senhor já é, o Senhor já tem por ela, e que ela possa entrar nesse ambiente e desfrutar daquilo que o Senhor é por ela. Que ela não espere mais nada, mas é tempo de avanço na vida dela, e que ela possa crer nisso, em nome de Jesus. Que teu nome seja glorificado e exaltado, Pai. Muito obrigado por esse tempo de oração. Que os teus filhos tenham orado também. Em nome de Jesus, desperta, Pai, cada um, para não somente estar ouvindo a nossa oração, mas estar orando. Esse é um tempo onde nós precisamos, Pai, que o Senhor tem reservado para nós orarmos, cearmos e lermos a tua palavra. Então, que aproveitemos bem esse tempo, para que não percamos essa visitação, por favor. Precisamos disso na nossa casa, precisamos disso no nosso ministério, precisamos disso na nossa vida física, na nossa saúde, na nossa mente. Pai, nossas mentes estão sendo bombardeadas e nós precisamos estar com as nossas mentes guardadas, blindadas pelo sangue, porque nós temos visto tantas coisas acontecendo, tantas confusões sendo lançadas, tanta coisa para questionar, ó Pai, a tua presença, o teu poder. Pai, em nome de Jesus, líderes que têm entrado em lugares tão feios, que nos assusta, e nós precisamos da nossa mente blindada, Pai, para que isso não abale a nossa fé, para que isso não abale realmente a nossa conduta diante do Senhor, para que não sejamos roubados. Nos cobre com o teu sangue, guarda o ministério Morra, guarda, Pai amado, as nossas vidas, aqueles que estão na paternidade, aqueles que estão no Oséias, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que vão assistir depois, guarda cada um, cada vida, dá livramento, dá graça, dependência, entrega, renúncia, em nome de Jesus. Que paremos de brincar com o pecado, Pai. Nos coloca esta consciência que brincar com o pecado nos tira de condições de ministros e nos leva a uma condição de palhaço. Sansão, ó Pai amado, brincando com o pecado, ele saiu, ele perdeu a condição de ministro, ele teve ali a sua força levada embora, ele teve a presença de Deus levada embora, ele teve os seus olhos vazados, e depois ele foi ali ser escravizado, e ele foi chamado naquele dia, traga-nos Sansão para nos divertir. Teu filho foi levado de ministro a palhaço. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, para que não sejamos palhaços na mão do adversário, para que não tenhamos a nossa força levada embora porque brincamos com o pecado, que não tenhamos nossos olhos, a nossa visão do Senhor vazada porque brincamos com o pecado. Nos traga uma consciência muito profunda que brincar com o pecado terá consequência. Em nome de Jesus, nos ajuda a ser sérios com o Senhor, a desfrutarmos da tua presença, para que cumpramos o nosso propósito nessa terra e sejamos ministros, ó Pai, aprovados pelo Senhor. Em nome de Jesus, guarda nossas vidas, nossas famílias, as nossas casas. Que o teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom dia de novo, Shalom. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo 38. Hoje eu estou com a intenção de ler o 38, o 39 e o 40 para nós acabarmos o livro de Êxodo. E aí o Senhor vai nos dar alguma coisa para estarmos falando aí, mas vamos eliminar esse livro hoje, dar uma acelerada na leitura. Amém? Shalom, pastora, bom dia. Êxodo 38, versículo 1 vai falar assim: Fez também o altar do holocausto de madeira de acácio, de 5 côvados era o comprimento, e de 5 a largura. Era quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos fez levantar-se 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios de bronze os fez.
Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até ao meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para nelas se meterem os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas, de um e de outro lado do altar, para ser levado o oco, e de tábuas o fez. Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da congregação. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. De igual modo, para o lado norte, havia cortinas de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do ocidente havia cortinas de 50 côvados. As suas colunas eram 10, e as suas bases 10. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Do lado oriental, para o levante, eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada eram de 15 côvados, e as suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um ao de outro lado da entrada. Eram as cortinas de 15 côvados, as suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata, o reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador, de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura era de 5 côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, os seus ganchos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Vamos dar um brequinho aqui rapidinho. Aqui vai continuar aquela mesma linha de raciocínio que nós estamos falando desde o capítulo lá 35, 34, de toda a organização e tudo que o senhor tem preparado. Mas lendo isso aqui agora, o que me chama a atenção é a resistência que nós temos para aquilo que o Senhor está produzindo nas nossas vidas, porque nós achamos isso muitas vezes inútil. Para que isso? Porque olha aqui quanto material foi usado. Porque Deus ele tem uma harmonia naquilo que ele faz. Nós olhamos as coisas da natureza e nós ficamos impressionados. Eu, pelo menos, fico. A harmonia, as coisas, a paisagem, tudo que funciona, porque Deus ele é harmônico, ele tem uma linha de raciocínio do começo ao fim. Nós precisamos entender nas nossas vidas que Deus já está vendo o que nós precisamos do começo ao fim. Talvez hoje, para mim e para você, só o bronze, a púrpura e o carmesim tá bom. Já dá para fazer, o senhor já está pronto, você não está pronta, porque Deus vai precisar completar todos os elementos e tudo aquilo que Ele tem, porque o projeto da tua vida precisa ter harmonia. E se nós chegarmos lá na frente só com o que nós temos hoje, se nós resistirmos buscar mais e estar recebendo aquilo que Deus está querendo ministrar nas nossas vidas hoje, lá na frente nós teremos uma aberração, nós teremos uma anomalia, nós estaremos faltando pedaço porque nós estaremos andando, tentando fazer a coisa funcionar com falta de partes que o Senhor está montando. Então saiba que é o Senhor que te monta, não é você. É o Senhor que nos monta. Então ele está falando aqui de tudo isso e depois ele não deixa nada para trás. Se a gente for pegar lá desde o começo, tudo que ele está falando para ser trazido, prata, ouro, bronze, púrpura, carmesim, os pelos, tudo foi usado. Por quê? Ele viu a obra pronta do começo ao fim. Então, nós, nesse contexto, muitas vezes, como que eu me vejo? Falo, mas para que isso? Para que aprender isso? Porque isso eu vou precisar lá na frente. Agora eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Agora você não está entendendo o que Deus está fazendo. Mas nós precisamos sair dessa manifestação de tudo querer entender, de tudo querer ter lógica, de tudo querer ser, porque isso aí vai fazer com que nós nos percamos. Porque Deus está fazendo isso acontecer para que quando Ele for completar a obra, quando Ele for montar você inteira e colocar para funcionar, tenha harmonia, tenha sustentação, porque tem o tanto de coluna, tem o tanto de argola, tem o tanto de cortina, tem tudo. Imagina você montada, faltando uma coluna, falta uma cortina, vai ficar feio.
não tem harmonia, e a presença de Deus não vai se manifestar nesse lugar, porque ele não se manifesta em lugar feio, porque o Senhor, ele quer um lugar que realmente tenha compatibilidade com a manifestação dele. Por isso que muitas vezes nós falamos assim, eu estou meio sem sentir a presença, tá meio esquisito, porque o Espírito Santo está até encolhido dentro de nós, de tão feio que está o ambiente, de tanta falta de harmonia, de tanta resistência de que nós estamos de buscar as coisas que vão trazer um ambiente favorável para o Espírito Santo estar confortável dentro de nós. Por isso que você está inquieto muitas vezes, por isso que eu estou meio assim, parece que eu estou até perturbado. Lógico que você está perturbado, lógico que eu estou perturbado. Nós estamos recebendo, muitas vezes, fagulhas e centelhas do inferno, estamos num ambiente de perturbação mesmo, porque nós saímos tanto da rota e que o Espírito Santo ele não foi embora, mas ele está onde eu fico, não está tendo lugar para ele. E isso está nos incomodando. Então, entenda e deixe Deus operar na sua vida e eu deixar entender Deus operar na minha, que tudo que ele está pedindo, tudo que ele está falando, prepara isso, prepara isso, prepara isso, nós vamos usar. Nada é inútil. Nada que Deus está pedindo para você gerar em oração, em arrependimento, em busca, em entrega, irmão, nada será inútil. Tudo será utilizado pelo Senhor teu Deus na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu ministério. Em algum momento você vai falar: agora eu entendi por que essa argola. Eu não estava, porque às vezes porque nós não entendemos o projeto. O projeto é complexo demais para nossa mente. Isso aqui me dá uns 60 nó na minha cabeça. Eu fico vendo esse monte de coisa, esse monte de coluna e cortina e argola. Meu Deus do céu. Só que quando você for montar, vai faltar a peça que você não quis. E aí você vai falar: agora eu entendi. Entendeu? Então, deixa Deus fazer, deixa Deus formar na sua vida tudo que ele precisa, que quando ele for montar, você vai falar assim: ficou bonito. Deus quer te ver bonita e bonito. Amém? Versículo 21. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo. A saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas, por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. E com ele, a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obra, desenhista e bordador em estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases, 100 talentos, um talento para cada base. 2.775 ciclos fez os colchetes das colunas, e cobriu as suas cabeças, e lhes fez as vergas. O bronze da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de bronze, e a sua grelha de bronze, e todos os utensílios do altar. E as bases do átrio ao redor, e as bases da porta do átrio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do átrio ao redor. Então aqui vai continuar falando mais ou menos a mesma coisa, e o que nós podemos achar aqui é um Deus exagerado. Às vezes você está achando na tua vida, eu estou achando na minha, Deus está exagerando. Deus está exigindo muito de mim, Deus está querendo muito da minha vida. Mas tudo isso será utilizado, nada se perderá. O que Deus está exigindo, o que Deus está pedindo para você fazer, o que Deus está querendo limpar na tua vida, o que Deus está pedindo para você se arrepender, o que Deus está produzindo e pedindo para você tenha material, tudo será utilizado. Deus não é exagerado, porque Ele sabe exatamente da tua necessidade. Hoje está um exagero o que Deus está te pedindo porque você não consegue ver lá na frente. Eu não consigo ver o que vai acontecer, eu não sei da minha vida. Eu tenho uma pequena noção da rota que eu estou indo, aonde provavelmente eu vou chegar se eu não me deixar corromper por mim mesmo. Mas exatamente o que vai acontecer e o que eu vou precisar de elemento, de material, eu não sei, irmão.
Então eu preciso deixar Deus produzir isso na minha vida, para que eu não chegue lá defeituoso, para que eu não chegue lá mancando, para que eu não chegue lá com problema, com pedaços faltando. Então, em nome de Jesus, não ache o teu Deus exagerado. Ache ele prudente e amoroso, porque ele está te montando exatamente da forma que ele precisa te usar, para que você não seja envergonhado, para que eu não seja envergonhado, para que lá na frente, aonde ele me colocar, eu não fique com falta, fala, tá faltando esse pedacinho. Mas ele queria me dar lá, eu que não quis. Então lá, hoje já existem coisas na nossa vida, nós falamos, se eu tivesse, se eu tivesse, se eu tivesse, quantos se eu tivesse tem na sua mente e eu na minha? Dentro da casa do Senhor, dentro da presença de Deus, quantos arrependimentos nós temos, ou quanto pelo menos lamento nós temos, ou remorso nós temos, que chegue num arrependimento. Mas hoje para você e para mim às vezes é só um remorso. O que é um remorso? Aquela coisa que assusta, aquele sustinho. Tomar muito cuidado com o remorso. A gente tem visto muitas vezes uma manifestação de remorso nas nossas vidas. Aquilo nos assusta, então vem. Mas quando a poeira baixa, nós estamos fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque não teve arrependimento. Então, remorso e arrependimento são coisas totalmente distintas. Cuidado com o remorso, porque ele é muito semelhante. Parece que você se arrependeu, mas vê o fruto que vai dar daqui a pouco. Se você voltar na mesma toada, na mesma rota que você estava, foi só um sustinho que você levou. E Deus está te falando, volta lá e se arrependa, porque você só teve um remorso. Você só teve uma visão que aquilo estava fora do eixo, mas você não se arrependeu. Então, Deus quer nos levar nesse ambiente, para que nós nos arrependamos mesmo e entremos naquilo que Ele tem para nós. Êxodo 39. Fizeram também de estofa azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas, para ministrar no santuário. E também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios para permearem entre o estofa azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha duas ombreiras que se ajuntavam às suas duas extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada, que estava sobre a estola sacerdotal, era de obra igual, da mesma obra de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, trabalhadas como lavores de sinete, com os nomes dos filhos de Israel. E as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado. Duplo fizeram o peitoral. De 1 palmo era o seu comprimento, e de 1 palmo dobrado a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedras, a ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Eram elas guarnecidas de ouro nos seus engates. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Eram esculpidas como sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e duas argolas de ouro. E puseram as 2 argolas nas extremidades do peitoral. E meteram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As outras 2 pontas das 2 correntes trançadas meteram nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal. Abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas às argolas da estola sacerdotal,
por cima com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as sobrepeles da estola sacerdotal de obra tecida, toda de estofa azul. No meio dela havia uma abertura. Era debruada como a abertura de uma saia de malha, para que se não rompesse. Em toda a orla das sobrepeles, fizeram romãs de estofa azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs em toda a orla das sobrepeles. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a orla das sobrepeles, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e as tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido, e de estofa azul, e de púrpura e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram à maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de estofa azul, para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Esse sinete é um anel de selar, é algo que Deus vai trazer na nossa vida para que se torne uma marca daquilo que você conquistou no mundo espiritual. Então está falando aqui que essas pedras preciosas, elas representavam ali aquelas tribos, Então Deus quer trazer para você algo precioso que se torne um sinete, que se torne um anel de selar, que tenha a sua marca. É isso que Deus está fazendo com tudo isso aqui para mim, falando hoje para as nossas vidas em particular. Resumindo isso aqui para a minha vida e o que eu gostaria que você entendesse do que eu estou entendendo, e se servir para você, você aplica, tudo isso que Deus está fazendo é para trazer para você uma autoridade, uma marca, um sinete, um anel de selar, onde você vai passar por um ambiente, vai selar, você vai ter a tua marca, porque você vai ter a autoridade de Deus para fazer isso. Deus estava falando ali para eles, agora que vocês obedeceram, agora que vocês prepararam tudo, agora que vocês levantaram todo esse material e agora que vocês fizeram todo esse trabalho, vocês têm uma marca, vocês têm um anel de selar. Eu autorizo vocês a avançarem. Cada um na sua tribo, cada um no seu chamado, cada um no seu jeito. Vocês têm uma marca. Shalom, bom dia, irmãos. Então, entenda isso. Pastor, como que eu vou receber esse sinete? Quando você deixar Deus completar a obra. Quando que eu vou ter autoridade? Quando você deixar Deus fazer tudo o que Ele está fazendo. Quando que eu vou avançar? Quando você se permitir tocar por Deus para tirar ou para pôr tudo que Ele precisa, para você ficar perfeita. Ele não vai colocar um anel de selar no teu dedo com você distorcida, que nem um monstrinho. Que nós estaremos tendo problema. Nós vamos selar algo no ambiente monstrificado. Nós vamos selar algo num ambiente de aberração e de anomalia. E Deus quer que o nosso selo tenha perfeição. O Senhor quer que a nossa marca ela seja bem clara, bem nítida, bem transparente, bem avivada. Você tem uma marca do céu. Quando você colocar o teu anel de selar, aquilo é uma realidade que você puxa para a terra. Uma autoridade dada por Deus, porque você ousou crer em tudo isso que Deus fez, em todo esse exagero do céu, mas que agora você entendeu que é necessário, então isso vai te trazer um sinete, um anel de selar. Amém? Versículo 32 do capítulo 39. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim o fizeram. Então aqui conclui e está falando que eles fizeram tudo. Aí vem algo muito importante. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas, as suas bases, a coberta de peles de carneiro tintas de vermelho, e a coberta de peles finas, e o véu do reposteiro, a arca do testemunho, os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, e todos os seus utensílios, e o azeite para a iluminação. Também o altar de ouro e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro da porta da tenda, o altar de bronze e a sua grelha de bronze, os seus varais, todos os seus utensílios, a bacia e o suporte.
as cortinas do átrio, e as suas colunas, e as suas bases, e o reposteiro para a porta do átrio, e as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação. As vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Então, depois de tudo pronto, depois de tudo concluído, nós vamos passar por uma avaliação. Moisés ali foi colocado tudo na presença dele, para que ele pudesse olhar, e ele que tinha recebido a revelação, o entendimento, ele olha e fala, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Agora eu abençoo, eu ativo, eu lanço, vá. E libera as coisas para funcionar. Então essa aqui vai ser a função do Pai mesmo, vai ser a função daquele que é a presença de Jesus Cristo, vai ser a função, você vai ser analisado pelo Cordeiro. É a presença do libertador. Moisés aqui era a representação do libertador. Nosso libertador é Jesus Cristo. Então tem essa presença de Deus, tem uma representação de um pai também aqui, espiritualmente falando, que você vai ter que passar por uma checagem. Não, eu já estou pronto. Meu pastor que está perdido. Pode até ser. Mas às vezes, irmão, você está achando que você está muito grande. Você não fez nada ainda, você fez só um pouco do que Deus mandou. Vai completar isso, vai buscar, vai orar, vai jejuar, porque depois você vai ser inspecionado. Por que que Moisés teve que inspecionar tudo? Porque ele precisava liberar, a bênção veio depois de tudo inspecionado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Você está querendo receber a bênção para ir adiante sem passar pela inspeção. E você não pode, eu não posso passar pela inspeção hoje, porque está faltando algumas coisas que Deus pediu. Então, vai preparar aquilo que Deus te pediu, monta todo o que Deus tem mandado você fazer e apresenta ele. Fala, Senhor, está pronto, a obra está pronta. Aí ele vai inspecionar e ele vai te liberar. Por isso que nós temos falado, esse negócio de procurar gente, me ativa, me libera, me não sei o quê. Irmãos, isso não vai funcionar nunca. Porque você não está deixando nem Deus montar a tua vida, você não quer passar por inspeção. Quando passa por inspeção, está reprovado e não quer acertar. Recebe orientação e não obedece, recebe direção e não quer. Você vem procurar, às vezes, o conselho ou a direção da sua liderança, mas você já sabe o que você quer fazer. Então, se aquilo bater com aquilo que você está pensando, ai, meu pastor é uma benção, mas se aquilo sair daquilo que você queria fazer, ai, meu pastor está perdido, coitado. E você vai e faz o que você quer. Para que você for buscar, então, um entendimento na sua liderança, se você já sabe o que você vai fazer? Então faz, irmão. Assume aí a responsabilidade do projeto e coloque em prática. Se você não vai obedecer seu pai espiritual, não vai obedecer pastor, para que procurar para fazer o que você já quer? Porque se você já vai fazer isso mesmo, então não procura ninguém. Não adianta sei lá no pastor, vir na nossa vida, ó, tô com esse projeto, tô com isso aqui, tô pensando nisso. E aí a gente pega e fala assim, irmão, ó, espera um pouco, ouça mais a Deus, espera Deus encaixar as coisas. Você está começando agora, você está para lá, está para cá, várias orientações de várias formas que pode vir sobre a nossa vida. Para que eu vou buscar uma orientação do meu pai, do apóstolo Éder, para fazer o que eu já quero? Então eu não vou gastar o tempo dele, eu já vou fazer e acabou. Agora, se eu for buscar orientação, e se essa orientação vier contrária àquilo que eu estou pensando em fazer, eu vou ter que obedecer, irmãos. E é isso aqui que estava acontecendo. Então, tudo foi feito, tudo foi liberado, aí então teve que passar por uma checagem. Aí Moisés olhou tudo, inspecionou tudo, falou, tá tudo certo. Graças a Deus. Vocês estão aprovados. E os abençoou. Por que eu tenho abençoado vidas aqui? Por que eu tenho liberado algumas vidas, às vezes, no privado? Irmão, você já está pronta, pode ir, já deu certo. Porque o Senhor tem testificado na nossa vida que essa pessoa ela tem se encaixado naquilo que tem sido requisitado para ela. Então, ela pode sair do estágio que ela está, ela pode avançar. Eu teria aqui pelo menos uns 6, 7 nomes para falar assim, está aprovado. Eu não vou falar não para não trazer ciúme e inveja, um monte de coisa, mas as vidas têm recebido essa orientação no particular. Vai,
porque às vezes você não está enxergando isso. Às vezes a gente fala para a pessoa fala assim para a gente, pastor, é tudo isso porque eu não vejo nada disso. Falar, irmã, é tudo isso, pode ir. Então é para isso que serviu aqui Moisés. Moisés foi olhar, falou, cara, tá tudo certo, vocês estão abençoados, vamos embora. Vamos fazer esse negócio funcionar, vamos pôr o projeto de Deus para funcionar, vamos colocar toda essa movimentação do céu a nosso favor na terra para funcionar. Deu certo, nós conseguimos. Então, que você tenha essa voz de ativação na tua vida quando você realmente se colocar para buscar tudo isso, se apresente. Vá até o Senhor, venha até a sua liderança na terra, fala, o que Deus falou comigo foi isso, o que eu produzi foi isso, está certo, é isso aqui mesmo, é por esse caminho que eu ando, e você vai ter uma aprovação, você vai ter uma resposta, aí o teu sinete vai ter autoridade. É para isso que serviu isso aqui. Moisés falando assim, vocês estão abençoados, vocês podem ir, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te traga aí humildade para gerar o que está faltando, para que você esteja liberada para avançar, em nome de Jesus Cristo. Capítulo 40 de Êxodo, versículo 1. Depois disse o Senhor a Moisés, no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu. Meterás nele a mesa e a porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. E tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está. E o consagrarás com todos os seus pertences e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios e consagrarás o altar. E o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte e a consagrarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas, e o ungirás, e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar a seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungisse seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio, perpétuo durante as suas gerações. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nele as suas vergas e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e o pôs na arca e meteu os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água para se lavar. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro na porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém,
não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém? Então aqui Deus está encerrando aqui, nós estamos encerrando hoje o livro de Êxodo, e fica aqui essa... Depois que Deus fez tudo isso, depois que entraram em toda essa obediência, depois que produziram exatamente tudo que Deus mandou, então depois que Moisés faz ali a avaliação e está aprovado, aí Deus então vem para ele e fala, Moisés, está tudo certo? Fizeram tudo que eu pedi? Então Moisés vai falar para Deus, está tudo certo. Por isso a importância da liderança na nossa vida, irmãos. Não sou eu que vou falar para Deus, Deus, ó, eu vou fazer tal coisa porque agora está tudo certo. Quem vai falar isso para Deus é o apóstolo Éder. É o meu pastor, é o meu pai espiritual. E nós não queremos isso. Nós resistimos isso muitas vezes. Porque nós queremos, não, eu já sei que eu estou bem. Eu já sei que eu já fiz tudo. Ainda que você saiba, se deixe ser checado, então. Por que você está com medo de passar pelo crivo de uma liderança idônea, séria, se você já sabe que está tudo bem? Qual que é o teu problema? Qual que é o teu impedimento? Se já está tudo bem, se você já sabe que você vai ser aprovado, se você já sabe que a checagem vai dar certo, então se deixe passar. Porque só depois disso você vai ser colocado para funcionar, irmãos. Não queira queimar etapas. Queimar etapa vai te trazer problema, você vai ficar paralisado. Estamos paralisados em muito lugar porque queimamos etapas. E o Senhor está nos convidando, deixe a checagem chegar até você. Porque quem vai apresentar você diante do Senhor é a tua liderança, não adianta. Você não vai conseguir fazer isso. O Senhor não vai te ouvir nesse quesito. Você não vai poder chegar lá e falar assim, Senhor, pronto, o que eu faço? Falar, pronto do quê? Não vai fazer nada. Cadê teu pastor? Cadê teu pai espiritual? Quero conversar com ele. Entendeu? Então não vai adiantar nada. Se eu chegar diante dele e falar, pai, eu estou pronto, agora o senhor faz isso, faz aquilo, assim, cadê o apóstolo Éder? Cadê seu pai? Ele não está sabendo de nada disso? Ele não está em concordância com isso? Ele não checou? Você não apresentou o projeto para ele? Ele não, daquilo que ele já te orientou, você não foi lá levar para ele ver? Então não posso fazer nada. Pai, mas eu sou teu filho. Eu sei que você é meu filho. Só que você tem que respeitar a hierarquia. Ah, mas eu não sou filha de Deus, eu não sou filha. Claro que você é. Óbvio que você é. Só que tem uma hierarquia que foi colocada por Deus. E está escrito aqui. E é o mesmo modelo para nós hoje. E aí, então, tudo aquilo Deus colocou para funcionar através da vida de Moisés, depois de checado. O povo produziu, Moisés checou e foi colocar para funcionar. E aí vem a glória. Isso que você está ansiando tanto, está perto de você conquistar. Se deixe levar pela presença do Espírito Santo e deixe Deus fazer aquilo na tua vida. Complete o que está faltando, se apresente à tua liderança, se apresente ao Senhor e Ele vai te aprovar e vai colocar você para funcionar. Aí vai vir a glória, vai vir o jeito, a hora de andar, a hora de parar, porque senão vira uma bagunça na nossa vida. A hora de parar nós estamos andando, a hora de andar nós estamos parados. A nuvem está à noite, nós estamos de dia, nós estamos de dia, a nossa vida está de ponta cabeça muitas vezes, porque nós estamos fora da manifestação. Então, esse aquietar em Deus, apresentar-se diante dos homens, diante da nossa liderança, diante de Deus, com tudo que Ele mandou fazer, receber essa aprovação, o sinete, a autoridade, tudo isso faz parte do projeto para que você esteja antenado na nuvem, para que você esteja andando na hora que Deus está mandando andar e parado na hora que Deus está mandando parar. Porque facilmente nós trocamos tudo. Olha e fala assim, não, tá bom para andar. Fala, não tá. Eu vou para esse lado aqui de Brodal, de Batatais, todas as vezes que eu tenho ido, eu saio para cá, eu saio por Cabralha, tal, Jaú e vou. Eu fui essa semana, eu não fui por lá. Porque no que eu estava saindo de casa, me veio bem firme mesmo. Vá por Bauru. Eu não sei o que ia acontecer lá. Não sei o que ia acontecer naquela pista. Se tinha um acidente, se ia ter um problema, se tinha alguma coisa, alguma armadilha do adversário para mim naquela estrada, que é o lugar que eu vou sempre. Então você precisa entender que quando você tem a direção de Deus, tem um lugar que você passa sempre. O adversário está esperando você ali, porque ele não sabe de todas as coisas. Ele tem uma noção bem ampla, mas ele não sabe de todas as coisas. Então ele arma uma emboscada para você ali. Bom, amanhã, tal hora ele vai sair, vai passar por aqui. Aqui eu vou criar uma situação. Aqui eu vou criar um acidente. Aí Deus pega e muda a minha rota.
Porque sempre Deus terá uma rota para você, de livramento, uma rota segura. Então, por isso a necessidade de ouvirmos a voz de Deus. Aí ontem eu fui para o Bauru. E o adversário pode ter ficado se isso era verdade, o adversário ficou com a emboscada dele lá. E foi frustrado o plano dele. Agora, se eu saio daqui e desconsidero essa voz de Deus na minha vida e vou por lá, aí eu teria problema. O que você tem que entender, e eu tenho que entender, é que a voz de Deus é para proteção. E nós temos que ir para a rota que ele está mandando. Vai para o Bauru hoje. Acabou. É pior para mim ir para o Bauru. Porque passa pela cidade, é mais demorado, é semáforo, é lombada, o trânsito é mais lento. Se eu sair aqui por Cabralha, se eu sair aqui por esse lugar que eu vou, é só pista. Eu não pego um semáforo, eu não pego nada. Eu chego lá em Brodowski já. É só estrada. É mais rápido, é mais fácil, é mais seguro. Naturalmente. Mas na viagem de sábado não era mais rápido, poderia até ter mais rápido, mas não ia ser, porque se eu sofro um acidente, vai parar. Então entenda que você, naquilo que você tem já de projeto, é mais rápido, é mais seguro. Só que se tiver uma artimanha das trevas ali, não vai ser nem mais rápido, nem mais seguro, nem mais confortável, nem mais nada, porque vai ser impedido o projeto. Então, eu precisava ouvir a voz de Deus, e é isso aqui que Moisés está falando, que Deus está falando através de Moisés, através das coisas. Prepare tudo, não acho que eu sou exagerado, deixa eu fazer a obra, deixa eu completar, se apresenta diante de Moisés, deixa ele checar, depois monta todo o sistema, aí eu vou começar, aí a minha glória vem. E a gente quer a glória de qualquer jeito, ela não virá, não adianta. Eu tenho que entender que no sábado de manhã, aonde a nuvem estava se movimentando a meu favor, era pelo caminho de Bauru, não era pelo caminho de Cabralha. Se eu vou pela rota de Cabralha, a nuvem está parada e eu estou andando. Mas eu vou pelo caminho de Bauru que Deus mandou, a nuvem está comigo. A presença está comigo. Você tem que entender que Deus vai mandar você ir por uma rota. Pastor, mas eu estou tão acostumado a fazer isso, deu sempre tão certo, é tão melhor, mas não é essa rota hoje, querido. Pode ser que na próxima viagem que eu for para aqueles lados, eu vá por esse caminho. Não quer dizer que esse caminho está errado, não quer dizer que esse caminho não é de Deus, não quer dizer que esse caminho não é o melhor. Só quer dizer que para sábado não era um caminho para mim. Só isso. Deus só está requerendo uma obediência para aquele dia. E aí você vai, eu vou para o Bauru. Pode ser que na próxima viagem, provavelmente o que vai acontecer, eu vá por Cabralha. Porque é melhor, e Deus sabe que é melhor. Mas naquele dia, de repente, eu estava testando minha obediência, se eu estava antenado, se eu estava prestando atenção. Então, esse caminho que você está fazendo, a forma que você conduz a tua vida, está tudo bem. Você não está em pecado, não é pecado eu ir por Cabralha. Não está errado eu ir por Cabralha. Eu não estou afrontando a Deus ir por Cabralha. Mas naquele dia eu estaria pecando, afrontando a Deus, desobedecendo. Num dia. Então as coisas de Deus, elas são bem assim, detalhista. Deus, ele é um Deus de detalhes. Então naquele dia havia um ambiente para mim, uma ordem, ó, aqui você está protegido, tá? Vai por aqui. Aqui pode dar problema. E eu vim por aqui. Ah, mas como é que você sabe? Eu não sei se ia dar problema. Provavelmente ia dar algum problema, porque se Deus mandou ir por lá. Então você vai arriscar? Eu não arrisquei. E eu arrisquei muitas vezes. E todas as vezes que eu arrisquei andar na minha rota, por mais linda que elas fossem, todas vezes tinha uma emboscada para mim. Você sabe disso. Você sabe que todas as vezes que o Senhor levanta algo na tua vida e você traça a tua rota, tem uma emboscada para você. Então, quando Deus falar, por favor, querido, vá pela rota que Deus mandar. Ah, mas é um pouco mais longe, tem lombada, tem semáforo, tem radar, um monte de radar, um monte de coisa, que é o que tem por aqui. Como passa muito na cidade, tem aquele monte de radar, aquele monte de coisa. Então fica uma viagem mais chata. Mas chata para quem? Para minha carne. Chata para quem? Para quem está desantenado de Deus. Então, para mim, não foi nada chato. Minha viagem foi maravilhosa, tanto na ida como na volta, porque eu estava na rota perfeita do meu pai. Não tem como a viagem ser ruim, irmão. Pode ter lombada, pode ter semáforo, o caminho é o mesmo. As marcas de coisa ruim é a mesma. A lombada, Deus não tirou nenhuma. O semáforo, Deus não tirou nenhum. O radar, Deus não tirou nenhum. Ele não tirou o Bauru do caminho para ser só pista. Tudo fisicamente era a mesma coisa. Mas espiritualmente era outro ambiente. Eu nem vi lombada, nem vi radar, não fiz nada. Eu fui e voltei em paz. Porque aquela era a minha rota. Então, quando você decidir entrar nisso, obedecer de verdade, abrir mão da tua rota, da tua vontade, daquilo que você quer, você vai estar andando assim, ó, você vai estar recebendo a manifestação.
Deus vem, Deus vai se manifestar, Deus vai se tornar responsável pelo teu projeto. Então, em nome de Jesus, releia aí se você puder esses capítulos, medite de novo, ore ao Senhor nessa palavra. Senhor, me coloca na rota, deixa eu parar que o Senhor é exagerado, o Senhor está pedindo muita coisa. Eu quero fluir, é isso que o Senhor precisa, é mais isso, mais aquilo, está aqui na tua presença. Vou lá para ser checada, vistoriada, porque a gente não quer isso. Ah, por que que o apóstolo Éder é homem que nem eu? O que que ele vai falar? O que ele vai fazer, irmãos? Ele tem uma autoridade que eu não tenho. Ele tem uma visão no mundo espiritual que eu não tenho. Ele tem uma capacitação dada por Deus que eu não tenho. Não adianta. Pode pular para onde você quiser. Nós temos falado sobre o maná estava lá, a comida estava lá na frente do povo. E ia morrer tudo de fome. Eles oraram e falaram assim: o que é isto? Quem que falou que era? O líder. Moisés falou assim: este é o maná que vem do céu. Você precisa entender que às vezes a comida está na tua frente, mas você precisa ter alguém que fale para você: essa é a comida, come, irmão. Você vai estar olhando para a comida e falando assim: o que que é isso? Essa é a comida que Deus te prometeu. Come e vai embora, fica forte. Esse é o alimento do céu para você. Porque estava dado a Moisés a autorização, a autoridade, a visão espiritual para ver que aquilo era um maná. Não estava sobre o povo. Você tem que entender que a tua visão ela vai até um ponto. Você precisa de uma liderança e acabou. Eu preciso de uma liderança e acabou. Então, tem coisas simples que o apóstolo que eu não estou vendo, mas que o apóstolo já viu faz muito tempo. E eu falo para ele: apóstolo, o que que é isso? É o maná, come. É aqui, vai. É por aqui, não vai. É ali, sai. Acabou. É um maná que o meu líder vê, que eu não vejo. Então, é uma coisa que nós precisamos, porque Deus instituiu dessa forma. Então, em nome de Jesus, que nós entremos nesses ambientes aí. Amém? Pega a tua ceia aí, o teu pão, o teu mel, teu suco, em nome de Jesus. Vamos cear para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é poderoso e santo. Graças a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por esse dia, pela tua graça sobre nós. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua grandeza. Quero abençoar esse suco, esse pão, esse mel, que em nome de Jesus, Pai, se torne para nós um alimento do céu. Essa ceia, Pai, que estamos fazendo, nós abençoamos esses elementos das nossas vidas e cremos, ó Pai, que estaremos sendo alimentados espiritualmente. Nos traga revelação, nos traga doçura, nos traga entendimento, quebrantamento, nos traga humildade, nos tira de todo ambiente de orgulho, de resistência à Tua palavra, para que verdadeiramente nos alimentemos de Ti e tenhamos, ó Pai amado, esse sinete liberado para nós, essa autoridade, porque nos encaixaremos no Teu projeto e a nuvem estará sendo para nós como proteção. Vai ou fica. Que essa Santa Ceia, Pai, nos represente e nos alimente desta forma, nos traga entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ceiar em nome de Jesus. Louvado. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos. Amanhã é feriado, não sei nem do que. Acho que é só no estado de São Paulo, já que ele foi feriado de São Paulo, né? De 9 de julho, acho que sei lá. Sei que é feriado, mas nós vamos ter aula normal. Amém? 7h30. Normalmente, em nome de Jesus. O negócio de feriado eu marquei para trocar o óleo do carro amanhã. O mecânico falou: cara, amanhã não vou trabalhar. Amanhã, na quarta-feira eu troco. Aí que eu fui saber que era feriado. Já tinha até ouvido falar, mas tinha esquecido. Então amanhã é feriado, mas vai ser normal. Eu quero agradecer aqueles que ofertaram aí no Zoom. Eu já mandei lá a oração, já agradeci. E graças a Deus, alguns irmãos que ofertaram não mandaram o recibo, né? Então eu fiquei meio perdido. Aí eu fui olhar no. Eu estava acompanhando pelos. Eu estava fazendo a conta pelos recibinhos que estava chegando. Mas quando eu olhei no extrato, que eu entrei na conta, aí eu vi que tinha dado exatamente R$ 800. Então, aí por isso que eu mandei a mensagem agradecendo e falando para parar de ofertar. Então, muito obrigado, que Deus abençoe, deu tudo certo. E amanhã, então,
7h30, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. Muito obrigado. Shalom, shalom. Fica na paz. Até mais.